Esdras 7:10. Todos encontraram? Porque Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e praticá-la, e ensinar os seus estatutos e decretos e mandamentos aos israelitas. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, sua palavra foi lida, Senhor, e pedimos que o Senhor venha aplicá-la aos nossos corações. Pedimos que o Senhor venha falar a cada um de nós, ó Pai, e que possamos sair daqui hoje, ó Deus, não da mesma forma que entramos, mas que possamos sair daqui cheios do Seu Espírito e desafiados, ó Deus, a ter uma vida de mais proximidade com o Senhor. É o que nós te pedimos no nome santo e bendito do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, podem se assentar. Irmãos, quero começar a exposição desse texto fazendo duas perguntas a você. O que tem em seu coração? Essa é a primeira pergunta que eu quero te fazer hoje. O que você tem no seu coração? O que você tem buscado para encher o seu coração? Essas são duas perguntas que eu quero que você reflita na noite de hoje. Espero que, ao sairmos daqui, que você já tenha decidido o que você tem buscado para o seu coração e o que você tem buscado para encher o seu coração. Irmãos, neste versículo vemos uma sucessão de verbos que nos mostram o comportamento de Esdras. Primeiro, Esdras resolveu decidir, que significa estabelecer como norma. Esdras estabeleceu como diretriz primária algumas coisas. Quem decide alguma coisa, e decidir é um verbo transitivo direto, e ele precisa de um complemento. Então, ele decidiu o quê? Que nós nos perguntamos nesse momento. Ele também resolveu dedicar-se, que também é um verbo transitivo direto, sozinho ele é um complemento. Então, nós nos perguntamos, o que Esdras resolveu decidir? O que ele decidiu? O que ele resolveu dedicar-se? E ao longo do texto que acabamos de ler, nós percebemos o que Esdras decidiu. Esdras decidiu buscar na lei do Senhor e na sua palavra para ensinar em Israel os seus mandamentos e seus estatutos. Aqui no versículo que acabamos de ler é o que nós percebemos. E aqui encontramos três verbos. E no português, se tem verbo, tem ação. E não é passivo, não é parado. Não é deixando acontecer naturalmente que isso vai acontecer. Esdras decidiu dedicar-se. Então hoje nós vamos ver um pouquinho o que Esdras decidiu e o que ele resolveu fazer. O primeiro ponto que estaremos expondo aqui é ele decidiu dedicar-se a conhecer a palavra de Deus. Uma coisa que nós precisamos fazer, dedicar-nos a conhecer a palavra de Deus. Esdras era um estudioso das Escrituras Sagradas, ele examinava minuciosamente os textos da palavra de Deus. Ele não gostava da superficialidade, pelo contrário, ele gostava da profundidade. Antes ele amava estar na presença do Senhor de forma profunda. Ele gostava de mergulhar dentro do texto, onde as mais sublimes revelações emanavam do trono de Deus. O texto, é claro, quando diz que Esdras tinha decidido dedicar-se a conhecer a palavra de Deus. E ó, meus irmãos, como nós precisamos e carecemos de pessoas que decidam dedicar-se a conhecer as Sagradas Escrituras. Como nós precisamos de pessoas que se disponham a conhecer, a buscar de fato as verdades eternas contidas nas Sagradas Escrituras. Precisamos de pessoas assim, com disposição de estudar, de ler a Bíblia e de querer aplicá-la em suas vidas. Irmãos, nós vivemos em um tempo de grande apostasia. Isso estamos vendo de forma aterrorizadora. Esse período de pandemia nos mostrou que muitas pessoas que se diziam firmes, que não estavam firmes. Pessoas que estavam com seus alicerces fracos, a ponto de não conseguirem suportar. E acabaram deixando-se, ou saindo e deixando de trilhar o caminho que é doloroso, que é difícil, mas que conduz à vida eterna. Irmãos, vivemos em um tempo que tem surgido grandes heresias,
que, infelizmente, essas mesmas heresias têm encontrado guarida, têm encontrado proteção no coração de muitos cristãos. E essas heresias têm encontrado também guarida em nossos lares, em nossas igrejas. Temos que tomar muito cuidado com ela. Cada dia que estamos vendo o povo correndo atrás de novas revelações, de novas experiências, de um novo modismo que querem trazer para dentro da igreja. Hoje a gente tem visto isso, são novos modismos, pessoas correndo atrás de novas revelações, correndo atrás de experiências novas, e a palavra de Deus tem sido deixada de lado. Mas, meus irmãos, quero falar uma coisa clara, e que isso fique claro em sua mente: nós não precisamos de novas verdades, nós não precisamos de novas experiências, nós não precisamos de novas emoções, de coisas novas. Pelo contrário, nós precisamos de conhecimento profundo das Escrituras, nós precisamos de um conhecimento profundo do nosso Deus, precisamos buscar mais intimidade, mais proximidade com o Senhor. Não é o que eu acho que a Bíblia diz, mas é o que de fato ela está falando. Nós devemos buscar entender o que o Senhor está falando. E o que ele diz a respeito de seu povo. Esdras decidiu, ele foi determinado. E isso, irmãos, para nós estudarmos e entendermos o que a Bíblia fala, é uma coisa necessária que a gente só consegue fazer se nos dedicarmos como Esdras. Esdras decidiu dedicar-se a conhecer a palavra de Deus, mas não só isso, ele decidiu conhecer o Deus da palavra. Ele não buscou só conhecer os textos sagrados, mas buscou conhecer o Senhor que os inspirou. É uma coisa que nós precisamos fazer. Buscar também proximidade com o Senhor da palavra. Muitas igrejas abandonaram o estudo sistemático das Escrituras e têm sido guiadas por sonhos, por profecias, visões e revelações. Estamos vendo um surgimento de uma geração analfabeta de Bíblia. Uma geração que não conhece as Escrituras. Uma geração que não sabe o Salmo de número 23. Uma geração que não tem proximidade com o Senhor. Um ímpio conhece o Salmo 23 e muitos em nossas igrejas não sabem o primeiro versículo. Isso é uma coisa que nos deixa triste, porque as igrejas muitas vezes têm deixado o estudo sistemático das Escrituras. O estudo tem ficado de lado, a emoção tem tomado o lugar dessa bendita e poderosa palavra. As emoções têm guiado os cultos. Que isso não aconteça conosco. Fiquemos atentos às artimanhas de Satanás para tentar adentrar a igreja, tentar adentrar nossos lares e, principalmente, tentar adentrar os nossos corações. Fiquemos espertos com isso. Quando falo do ensino fiel, por que estou falando disso? Porque Esdras decidiu ensinar o povo. E é isso que nós precisamos muitas vezes. Porque quando não ocorre o ensino fiel das Escrituras, o povo cai no erro e se desvia das verdades eternas da palavra de Deus. Quando não há um estudo, qualquer coisa serve. Quando não há um estudo, qualquer vento de doutrina nos carrega. Quando nós não temos uma base firme, qualquer coisa abala a nossa estrutura. Então é necessário buscarmos um estudo e termos nossos alicerces fortalecidos, porque muitos de nós estamos com os nossos alicerces fracos, pois nós temos ficado somente no leite, esquecido do alimento sólido. Muitos de nós estão fracos, muitos de nós estão deixando de orar, de buscar essa bendita palavra. E venhamos buscar o sólido, buscar mais intimidade, mais proximidade com o Senhor. Uma segunda coisa que percebemos que Esdras fez é que ele decidiu dedicar-se a praticar e a viver a palavra de Deus. Além dele ter buscado estudar, ele buscou também praticar essa palavra. Esdras não era apenas um estudioso da Bíblia, pois há inúmeros deles em nossos meios. Ele não era um teólogo de gabinete que estava interessado somente em estudar e não colocar isso em prática. Esdras
estava engajado, e sua teologia era engajada. Ele vivia aquilo que ele pregava. Esdras tinha uma vivência diferenciada, porque além de ele ter buscado essa palavra, estudando, ele colocou ela em prática em sua vida. Isso era visível em seu ministério, porque ele pregava aquilo que ele vivia. Aquilo que ele vivia era aquilo que ele pregava. E aquilo que ele pregava era o que ele estudou. Ele colocou em prática essa bendita e poderosa palavra. Sua vida era coerente. Ele não era um teórico. Sua vida era um exemplo, paradigma para os que o ouviam. O que vemos hoje são teólogos que não têm paixão. Tem luz na mente, tem grande conhecimento, mas não tem fogo no coração. Não tem amor pela pregação. Não tem anseio para expor as verdades eternas. Tem um vasto conhecimento, mas não conhecem o seu Senhor. Conhecem muito das Escrituras, mas não conhecem o Deus das Escrituras. Meus queridos, tomamos cuidado com isso, para não sermos somente conhecedores dessa Escritura, e nos tornarmos pessoas frias e não termos emoção ao falar dessa bendita palavra. Eles têm fome de livros, mas não possuem fome por Deus. São cultos, mas vazios. Quantas pessoas você não conhece que pregam uma coisa, que pregam um estilo de vida, que pregam uma doutrina e vivem outra totalmente diferente daquilo que pregam? No domingo são uma pessoa, na segunda-feira são outra totalmente diferentes. São totalmente contrárias àquilo que pregam. Nós vemos inúmeros casos assim. Vemos pessoas que não têm mais temor ao Senhor, não têm mais reverência com essa bendita e poderosa palavra. Muitos são ortodoxos, mas não são ortopráticos. Não basta só conhecer, é preciso viver, é necessário vivência. Ortodoxia significa conformidade com os princípios de qualquer doutrina, geralmente aceita, e em contrastes com doutrinas divergentes. A ortopraxia deve ser entendida como um conjunto de técnicas e credos que fazem parte de uma determinada tradição, que são passadas através do estudo a outros alunos e estudantes, que são mantidas as tradições sem alteração. Mas nós percebemos que Esdras decidiu dedicar-se a ensinar a palavra de Deus. É uma coisa que nós precisamos buscar isso. Na igreja, devemos buscar ensinar a palavra de Deus e aprender da palavra de Deus. Na igreja, em nossos lares, sozinhos, muitas vezes o Senhor fala conosco através das Escrituras Sagradas. É necessário que venhamos ter intimidade com Ele, para que assim Ele faça. Percebam que Esdras segue uma linha de coerência. Primeiro ele estuda a palavra de Deus. Isso significa que nós não temos, em hipótese alguma, nós não temos autoridade para ensinar aquilo que nós não aprendemos e não estudamos. Nós não temos autoridade para isso, de querer ensinar uma coisa que nós não buscamos entender e compreender, porque acabamos caindo no erro de querer ensinar algo que nós não conhecemos e acabamos ensinando errado e até mesmo heresias. Então é necessário que conheçamos primeiro para depois querermos ensinar a outros. Depois ele resolve, depois que Esdras estudou, se preparou, ele resolve aplicar isso à sua própria vida, essa palavra à sua vida. Então ele está pronto para ensinar a outros, porque primeiro ele estudou, colocou em prática em sua vida e agora ele está pronto para ensinar. E isso é conosco. Precisamos fazer como Esdras, estudar, colocar em prática em nossas vidas, para depois propagar a outros. Porque acabamos caindo em uma hipocrisia se falarmos do amor de Jesus, mas não vivermos o amor de Jesus. Acabamos sendo chamados de hipócritas. Podemos ser comparados até mesmo aos fariseus, que pregavam uma coisa, mas viviam outra totalmente diferente. Temos que ter muito cuidado com isso, porque para nós cairmos nesse erro é uma coisa muito fácil. A gente cai sem sequer perceber.
Você não pode, nem eu, ensinar alguma coisa se nós não a conheçamos. Se nós não a conhecemos, e muito menos se nós não sabemos. É necessário que nós venhamos a viver. Se nós não conhecemos, se nós não sabemos, se nós não vivemos, nós não podemos ensinar. Nós precisamos fazer isso. Buscar mais proximidade, mais profundidade com o Senhor. Será que estamos seguindo estes passos? Será que estamos sendo como Esdras, buscando o estudo da palavra, buscando viver a palavra e buscando principalmente ensinar essa bendita e poderosa palavra? Será que como Esdras estamos seguindo esses passos? Se não, venhamos a fazer isso. Venhamos buscar, seguir este caminho. Trilhar como Esdras o estudo, a vivência e a pregação. Esdras não retém essa verdade. A verdade de Deus só para si. Esdras conheceu, estudou, mas ele não segurou isso só para ele. Porque as verdades de Deus são maravilhosas demais, são belas demais para nós retermos somente para nós. Seria egoísmo de nossa parte. Ele não só nega ao povo as insondáveis riquezas da palavra de Deus. Esdras não é como o mar morto que só recebe e nunca dá. Esdras, além de ter aprendido, ele quis levar isso ao povo. Nós percebemos que o coração deste homem está cheio, está transbordando a palavra de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa demais para que nós venhamos somente conhecê-la e nunca levar a outros. Essa palavra que impactou nossas vidas também impacta a vida de outras pessoas. Nós devemos fazer isso. Devemos fazer como Esdras, ensinar e principalmente cumprir o ID do Senhor Jesus, de propagar as verdades eternas, as verdades que nos tiram do império das trevas e nos mostram a glória de Deus, nos mostram a luz do Senhor. Que essa bendita palavra encha os nossos corações, que venhamos ser como Esdras, que os nossos corações venham ser cheios dessa bendita palavra e que ela venha transbordar e derramar pelo chão e ir aonde nós formos. Aonde quer que nós formos, essa bendita e poderosa palavra ser levada e espalhada, a ponto que todos onde formos reconheçam Cristo em nós. Reconheçam Cristo em nossa vida, Cristo em nossas palavras, em nossos gestos. É difícil, mas é necessário. É necessário buscarmos proximidade com o Senhor, fazer como Esdras, nos dedicar, nos decidir a fazer isso. Você consegue entender o que eu estou tentando te falar hoje? Você está conseguindo pegar aquilo que eu estou tentando te falar? Que é necessário estudo, é necessário proximidade, é necessário busca diária do Senhor. Quando Deus entra na vida de uma pessoa, Ele não quer que essa pessoa conheça a sua palavra e fique com ela só para si. É necessário que ela leve ao seu lar, leve ao seu bairro, leve à sua cidade, leve ao mundo essa bendita e poderosa palavra. O Evangelho, irmãos, traz vida. O Evangelho são as boas novas que o Senhor Jesus pediu para que nós viéssemos a anunciar. Porque esse Evangelho, ele não só é boas novas, mas ele transforma, ele traz mudança de vida, ele restaura. Ele muda, ele traz vivência, proximidade com o Senhor. Uma coisa que nós precisamos. Que nós venhamos a ter mais apreço pelas Escrituras e levar essa palavra a todos os povos, ensinar ao povo de Deus as suas verdades. Nós precisamos, meus queridos irmãos, de pessoas que amem as Escrituras, que amem o povo de Deus e que busquem ensinar com profundidade e fidelidade todo o conselho de Deus. É necessário isso, que pessoas se disponibilizem a ensinar, a proclamar, a falar dessas verdades eternas. A ordem das coisas neste versículo é muito observável. Primeiro Esdras estudou para entender a lei e a palavra de Deus.
Isso não por curiosidade ou ostentação, mas para praticar. Depois ele pratica e, consequentemente, o que ele entendeu, o que ele entendeu dessa bendita palavra, deste estudo, ele colocou em prática. Isso tornou sua doutrina muito mais eficaz e prática. Então ele sinceramente deseja que o trabalho do Senhor vá a essas pessoas, que essas pessoas conheçam o seu Deus, que o povo de Israel conhecesse o seu Senhor. E é necessário que nós conheçamos o nosso Deus, conheçamos o nosso Senhor, conheçamos aquele a quem nós declaramos publicamente a nossa fé. Porque como nós vamos falar a outras pessoas, como vamos cumprir o ID de Cristo, como vamos falar de Jesus, se nós não o conheçamos, nós não o conhecemos. Porque você e nem eu tem como falar de uma pessoa que a gente não conhece. Como eu vou falar de uma pessoa que eu não conheço, que eu não tenho proximidade, que eu não tenho um relacionamento? Não tem como. Então a nossa necessidade é essa, de ter conhecimento, de buscar ao Senhor de forma verdadeira, de buscar proximidade com Ele e ter Ele próximo de nós. Nós precisamos de fato viver o Evangelho, viver para Deus, nos dispor a estudar a Bíblia, viver a Bíblia e principalmente ensinar a Bíblia. Para aqueles que ainda não conhecem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para ensinar a eles, para falar a eles do amor de Deus, para falar a eles do que o Senhor faz através de nós. Amém. Meus irmãos, que possamos sair daqui hoje com essa disposição de Esdras, que eu e você possamos sair daqui hoje com esse desejo de estudar a palavra de Deus, de buscar a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus, de falar dessa palavra e principalmente de conhecer o Deus da palavra. Que Deus traga esse anseio em nosso coração, de conhecer mais e mais dele, de conhecer mais das suas sagradas escrituras e ter mais proximidade com ele, de sair por essas portas e ensinar a todos os seus ensinamentos, os seus decretos, seus mandamentos a todos os povos. Que nós venhamos ser reconhecidos como cristãos, não porque a gente fala que a gente é, mas pelas nossas atitudes. Amém. Pelos nossos gestos, pelas nossas ações, pelas nossas palavras. Porque um cristão ele é reconhecido pelas suas palavras, pelos seus gestos, pelas suas ações, pelo seu testemunho. Que venhamos dar esse testemunho, de fazer como Esdras, de estudar, nos dedicarmos à palavra do Senhor. E que venhamos orar, irmãos, para termos pessoas como Esdras aqui nessa igreja, em nosso bairro. Que mais pessoas sejam dispostas como Esdras de estudar a palavra de Deus, de colocá-la em prática em suas vidas e de ensinar a outros, de cumprir o ID do Senhor Jesus. Que nós venhamos ter esse sentimento em nosso coração, que possamos sair por essas portas hoje, após essa mensagem, com isso em nosso coração, de ter mais compromisso com Deus, de ter mais proximidade com Ele, porque é isso que nós precisamos. As pessoas falam que querem um país diferente, querem uma cidade diferente, querem um bairro diferente, querem um lar diferente, mas não se dispõem a colocar o joelho no chão e pedir ao Senhor. Não se dispõem a colocar isso diante de Deus. É necessário, irmãos, oração e leitura constante da palavra, porque o inimigo de nossas almas conhece as nossas fraquezas e ele fica em derredor, pronto para qualquer vacilo nosso. Nós precisamos nos fortalecer. Nós nos fortalecemos através da oração, do estudo dessa bendita e poderosa palavra. Amém. Que venhamos a fazer isso, meus irmãos, a sair daqui com esse sentimento de querer ser como Esdras, de estudar a palavra de Deus e colocá-la em prática em nossas vidas. Amém? Amém. Que Deus muito nos abençoe.